E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Danda na área para trazer muita informação nesse dia primeiro de outubro, acorda o Green Day, acabou setembro, 1º de outubro, jogo do Vasco, Vasco e Palmeiras, 7 horas da noite, lá no Allianz Parque, em São Paulo, e também muitas informações sobre a recuperação judicial, o Vasco buscando um financiamento para obter dinheiro, isso é, um financiamento para pagar as despesas correntes do clube. A gente vai destrinchar tudo isso aqui e muito mais, porque o Vasco tem urgência, tem pressa para obter esse din-din, para colocar no bolso e pagar suas despesas. A gente vai falar bastante aqui nesse vídeo. Antes de tudo, peço para você deixar aquele like, aquele joinha esperto, se inscreve aqui no Ouvido ao Vasco, eu agradeço bastante. E tem várias formas de ajudar aqui o canal. Você pode se tornar membro, é baratinho. Pode deixar o seu Pix, calma aí, eu sempre erro aqui. O seu Pix aqui, ajudando o Danda a falar bastante de Vasco e outras besteiras mais. Além aquele botão hype do vídeo aqui do YouTube, que ajuda muito. Muito obrigado a todo mundo que assiste as lives, sempre às tardes, lá por volta das 4, 5 horas da tarde, todo santo dia, tanto na Roxinha quanto no YouTube. Meus amigos, o Vasco da Gama está na justiça, vocês sabem bem, tentando reequacionar as suas dívidas, suas despesas. Isso parte muito da recuperação judicial, lá na 4ª Vara Empresarial, aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Nos últimos dias, o Vasco apresentou o seu pedido de financiamento DIP, Debtor in Possession, aquela palavra em inglês bonitona, mas a gente sabe bem que o Vasco tem pressa. E no dia de ontem, dia 30, a pedido do Ministério Público, do administrador judicial e da própria juíza da 4ª Vara Empresarial, o Vasco prestou esclarecimentos por que ele precisa tão urgentemente desse financiamento, desse valor que se projeta, segundo o Vasco, em até 80 milhões de reais. 80 milhões de reais é grana, hein? Vamos lembrar que lá em 2022, o empréstimo ponte que a 777 fez ao Vasco foi de 70. Então a gente vê, passou 3 anos e estamos pedindo 80 milhões de reais. O Vasco é direto, a pedido do Ministério Público e da administrador judicial, claro, orientado pela Justiça, o Vasco destaca que esses valores, no total, 70 milhões desses 80, são para fluxo de caixa e desembolso de outubro, isso é, esse mês que acabou de iniciar, até dezembro de 2025. Então, uma ideia de viabilizar a estabilização financeira da Vasco SAF até o final do ano. É exatamente curto a médio prazo. Destaca-se também que esse desembolso tem a ver com a folha de atletas, profissional, feminino e base, além de pagamento de tributos, correntes e parcelamento, e os custos operacionais da logística do futebol, competição e salários do administrativo. Também pode botar aí prestadores de serviço, todo mundo que faz com que a máquina do futebol, a Vasco SAF, continue operando. O Vasco tem pressa, ele fala que tem que gastar pelo menos 30 milhões urgentemente. Isso é, desses 70 que ele viabiliza até outubro, 30 é imediato. E isso faz com que a gente fique preocupado. Por quê? Além da despesa, né? Além do drama todo que o Vasco precisa passar, a gente sabe bem que existe um embate, um imbróglio jurídico e também administrativo sobre como deve ser o rito para obter o financiamento. O Vasco entende e apresenta as suas razões na justiça de que esse financiamento não deve passar pelo conselho ou por uma assembleia geral de credores, no caso, os credores da recuperação judicial, né? Já o administrador judicial, por exemplo, entende que a previsão do Estatuto do Vasco determina que existe a necessidade de passar pelo Conselho. E a gente sabe que
qualquer empréstimo, qualquer financiamento, qualquer discussão no Conselho do Vasco leva tempo, leva, entre aspas, brigas, discussões. Ah, no teu mandato você fez isso, no seu mandato você está fazendo aquilo. Independente, leva-se tempo. E o Vasco, na gestão atual, entende que precisa desse dinheiro o quanto antes, como eu disse, no mínimo 30 milhões de gasto imediato. A justiça ainda não determinou, mas aparentemente o cheirinho diz que vai liberar o financiamento. A questão é, vai passar pelo conselho ou não? Vai ter que passar pela reunião dos administradores, dos credores, da administração geral dos credores, né? Ou não? Boas interrogações que a gente deve saber daqui a pouquinho ou nos próximos dias. Mas eu falo que me preocupa sempre a situação financeira do Vasco, que precisa de urgentemente desse dinheiro para solucionar, ou pelo menos dar continuidade às atividades da Vasco SAF e do seu futebol. Falando de futebol, você também vem aqui para isso. Vasco e Palmeiras, Palmeiras e Vasco, 7 horas da noite, lá no Allianz Parque, em São Paulo, 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vasco da Gama, que vem numa maré de sorte e de competência, por que não? São 6 jogos sem perder e a gente quer continuar vencendo, né? Coragem para jogar e vencer, diria Fernando Diniz. E a gente aqui traz a escalação do Vasco para o jogo mais tarde. A gente sabe bem que Carlos Cuesta sentiu a lesão no adutor da coxa, não vai poder jogar e pode estar fora também do jogo do final de semana contra o Vitória em São Januário. E Matheus França, um entorse, né, no joelho, no treinamento do Vasco, uma pena, o Matheus, que estava ganhando físico, estava ganhando ritmo de jogo, também não viajou com a equipe. Então o Vasco da Gama vai jogar provavelmente dessa forma: Léo Jardim, PH, e aí vem a surpresa, Lucas Oliveira, Robert Renan e nosso Pumitinha tortinho na lateral esquerda, Hugo Moura, e aí Tietê retornando aos relacionados diretamente para jogar titular e Felipe Coutinho. Na frente, aquele trio que vocês já conhecem, Rayan, Nuno Moreira e Verratti. O que preocupa a gente, mais do que qualquer coisa, é que o Vasco precisa, sim, fazer um pontinho, né? Cada vez mais subir na tabela. É claro que a gente está com uma folga, são 7 pontos de distância para a zona de rebaixamento. O Juventude ontem conseguiu um empate com o Atlético Mineiro. Esse Juventude que o Vasco ainda vai pegar em casa em São Januário. É perigoso fora de casa, ele consegue pegar uns pontinhos. Me recordo que ele ganha do Ceará fora de casa e dessa vez ele empata com o Atlético Mineiro na Arena MRV. Mas são 7 pontos que faz com que o Vasco tenha uma certa tranquilidade para administrar essa diferença e também, por que não, né, mirar em cima da tabela, galgar posições para buscar, quem sabe, uma pré-Libertadores. É isso, meus amigos. Quero agradecer a todo mundo que cola aqui no Ouvido ao Vasco, que ajuda o canal. Muito obrigado pelo carinho. E destacando também, antes de terminar, o Palmeiras deve vir da seguinte forma: Everton, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Tinha uma dúvida do Piquerez jogar ou não, mas ele vai jogar. O Lucas Evangelista, esse sim, coitado, se machucou, está fora da temporada. Aníbal Moreno, Andrés Pereira, aquele, Felipe Anderson e Rafael Veiga. E na frente, um ataque perigosíssimo, Flaco Lopes e Vitor Roque. Um teste para lá de difícil para Lucas Oliveira, que vai entrando nessa roubada. Ele que entrou contra o Flamengo no final do primeiro tempo, quando o Robert Renan sofre a concussão, né? Vamos torcer para tudo dê certo hoje no Allianz Parque, que o Vasco, quem sabe, conquiste uma vitória, já que o Vasco não vence o Palmeiras desde 2015. Lembra? Gol de Nenê, gol de Rafael Silva, lá no Allianz Parque. E depois disso, mesmo no Rio de Janeiro, jogos em Brasília, nada. É empate ou derrota. São 10 anos sem bater o Palmeiras.
chegou a hora, não é isso, meus amigos? Tamo junto. Obrigado pelo carinho. Esse foi um Mar com 10. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Valeu. Boa sorte, Vascão. Vitória, Vascão.